Olá, pessoal. Nosso diálogo desta aula de número 12 será acerca dos aspectos metodológicos e didáticos frente ao conhecimento que nós já temos com relação aos níveis de escrita: pré-silábico, silábico, silábico alfabético e alfabético. Então, nós já sabemos que essa construção, que essa hipótese, que é um processo de apropriação do sistema de escrita, esse sistema notacional do nosso sistema alfabético, enquanto processo é permeado por uma série de habilidades que vêm sendo adquiridas com a mediação e com o apoio do professor. E aí a gente precisa nessa aula se perguntar: o que fazemos, já que sabemos que é um processo, já que sabemos que existem níveis diferentes, sabemos que as crianças transitam nesses níveis de forma progressiva e que precisam ser estimuladas com relação à aquisição dessas habilidades. Então, o que fazer em âmbito didático, de atuação, de prática pedagógica, em âmbito metodológico, que se refere à abordagem pedagógica, como é que nós vamos propor essas situações de aprendizagem para que as crianças avancem, para que as crianças, ao longo deste ciclo de alfabetização, do primeiro e do segundo ano, que as crianças cheguem ao final deste ciclo com essas habilidades efetivadas, com essas habilidades adquiridas, né? Então, o nosso compromisso enquanto pedagogos alfabetizadores, ele é imenso. Ele é um compromisso muito sensível, como a gente reforça em toda a aula, ele é um compromisso muito técnico, por isso a gente tem que buscar estes conhecimentos, ele é um compromisso humanitário, porque nós estamos falando de formação humana. Então, essa perspectiva ética da nossa profissão, ela precisa nos acompanhar em todas as nossas frentes de atuação. Nessa aula 12, a gente vai destrinchar um pouquinho sobre as propostas metodológicas que se encontram com a possibilidade de uma criança ativa, com a possibilidade de uma criança que esteja realmente, de fato, no centro deste processo de ensino, para que a aprendizagem dessa criança seja construída com a participação efetiva dela própria, enquanto sujeito, enquanto esse sujeito histórico, enquanto esse sujeito que é repleto de direitos que precisam ser assegurados na educação. Algo muito importante para que a gente compreenda, né? Toda abordagem pedagógica, ela precisa ser refletida de forma crítica pelo professor. Por quê? Muitas vezes, a abordagem pedagógica que tem êxito com um determinado grupo de crianças, com outro grupo de crianças ou com outra criança, é uma abordagem que precisa ser adaptada. Por isso que a gente fala em adaptação curricular. Por quê? Essa flexibilidade no planejamento é o que vai ao encontro das especificidades. Então, eu tenho crianças que são únicas, que têm dificuldades diferentes, que têm perspectivas de aprendizagem diferentes, e é por isso que a gente precisa estar atento e identificando, como reforçamos na aula passada falando sobre avaliação, identificando, mapeando, monitorando, acompanhando o desenvolvimento cognitivo, social, o desenvolvimento em plenitude dessa criança que a nós é confiada neste processo de alfabetização. Sempre na perspectiva de compreender a importância social deste processo de aquisição da linguagem escrita e articulação, né, dessa linguagem com a vida real, com o cotidiano, é o que faz uma diferença muito grande na aprendizagem das crianças. Então, essa aula 12, ela trata sobre essas definições dos níveis de escrita, mas na perspectiva didática, na perspectiva metodológica, porque os conceitos nós já temos clareza com relação a eles, né? E as dúvidas, a gente pode estar sempre revisitando os nossos materiais de estudo.
Então, essa aula 12 se volta a apresentar para nós as metodologias chamadas de ativas. Quando a gente fala metodologias ativas, é um arcabouço bem amplo, né, de propostas, de atividades. Mas elas têm alguns cernes em comum, elas têm algumas diretrizes em comum, que é o que os dois textos que são propostos na rota, enquanto textos base, os dois textos trazem isso para nós. As metodologias ativas atreladas às práticas contextualizadas. O que é uma prática contextualizada? É uma prática que tem significado, que parte do contexto vivido, que parte do contexto experienciado, que parte do interesse, que parte do desejo, da curiosidade. Então, práticas contextualizadas são aquelas que a gente propõe no intuito de que a criança participe ativamente. E como o nome nos diz, metodologias ativas são aquelas propostas e aquelas abordagens pedagógicas que conseguem possibilitar que a criança de fato esteja no centro desse processo, né? Que o aluno esteja no centro deste processo. Na nossa Rota 12, é fundamental para a compreensão do que está sendo proposto que vocês sigam fielmente o roteiro de orientações para tudo aquilo que foi estudado e para tudo aquilo que for proposto. Por quê? Porque nós estamos entrando em conteúdos que até então não foram vistos desta forma e nesta abordagem, que são as metodologias ativas e as propostas de integrar essas questões práticas às habilidades da BNCC. E é sobre isso que a gente vai explicar, tá bom? Bom, eu vou projetar aqui então o nosso roteiro para que a gente consiga compreender essa linha de pensamento construída nessa rota de aprendizagem, de número 12. Então, lá na rota, né, nós temos o tema, os objetivos que nós precisamos alcançar ao findar essa rota, ao findar a leitura dos textos, né? Nós estamos falando ainda dos níveis de escrita e estamos falando de como isso pode ser potencializado a partir da identificação desses níveis e por meio das propostas que nós, professores, faremos junto às crianças, tá? O nosso primeiro texto base vai falar de metodologias ativas na alfabetização, e é sobre ele que nós vamos nos ater um pouco mais essa aula. E o texto base de número 2 é do mesmo livro que nós já iniciamos essa leitura, trazendo um capítulo de práticas contextualizadas, que é o livro Alfabetização e Letramento. Nós temos um material complementar, que é um texto muito bacana também, que fala sobre as metodologias ativas no processo de alfabetização durante este ciclo do primeiro e segundo ano, e um vídeo maravilhoso para que a gente assista e deguste e compreenda, que fala sobre princípios metodológicos, não só no processo de alfabetização, mas na educação como um todo. Depois dessas leituras, gente, a nossa proposta de atividade dessa rota, ela é um pouco desafiadora, no sentido de que vocês compreendam, mas não é nada complexa, né? Porque nós temos aonde recorrer. Nós precisamos compreender que a nossa condição de pedagogos nos inquieta a sermos pesquisadores. Então, a atividade proposta nessa rota, ela vem ao encontro da apropriação dos códigos da BNCC. Então, a base, em cada componente curricular, lembrando que, quando nós falamos em educação infantil, nós estamos falando em campos de experiência. São campos transversais, são campos amplos, que dialogam entre si, que se articulam a todo momento. Quando estamos falando de ensino fundamental, eu entro em uma fragmentação de componentes curriculares, que antigamente eram chamados de disciplinas, né? Português, matemática, história, geografia, ciências, educação física e assim por diante. Quando eu vou para o ensino fundamental, então, que é o nosso foco,
neste ciclo de alfabetização, primeiro e segundo ano, quando no ensino fundamental eu me deparo com os códigos da BNCC, eu vou ver que a primeira nomenclatura que está no código, as primeiras siglas, EF, refere-se justamente à etapa, né? Se fosse educação infantil, seria EI, mas como é ensino fundamental, é EF. Depois dessas duas primeiras letras que identificam a etapa, eu tenho a identificação do grupo etário, eu tenho a identificação do ano. Então, algumas habilidades vai ter só um, ou seja, refere-se só ao primeiro ano. Algumas habilidades vai ter só o número 2, para se referir somente ao segundo ano. Algumas habilidades eu vou ter de 1 a 5, que quer dizer que é todo o primeiro, os anos iniciais do ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano. Na sequência, eu tenho o componente curricular. Aqui, em específico, nós vamos trabalhar as habilidades de língua portuguesa, que está lá no campo das linguagens, né? E depois a posição da habilidade. Então, para cada componente curricular, eu tenho um conjunto de habilidades a serem desenvolvidas. E olha o tanto que isso é interessante, gente. Por exemplo, essas habilidades que trazem de 1 ao quinto, ou primeiro e segundo ano, são atividades que dão esse caráter espiralado da BNCC, ou seja, é uma habilidade que ela é trabalhada com uma perspectiva no primeiro ano, no segundo ano ela retorna e é trabalhada em outra perspectiva. E as habilidades do primeiro ao quinto, elas são revisitadas ao longo de todos os anos iniciais do ensino fundamental. Isso é muito bacana, porque isso vai se construindo em formato de espiral. A criança vai revisitando essa mesma habilidade, mas com um enfoque diferenciado. O que a gente vai fazer após a leitura desses textos todos, após assistir esse vídeo que eu falei para vocês que é muito bacana, traz perspectivas de abordagem pedagógica muito legais para que a criança esteja no centro deste processo, né? O que a gente vai fazer? Nós vamos pesquisar. As habilidades já estão aqui, nós vamos escolher uma dessas habilidades de língua portuguesa. Veja como eu falei, do primeiro ao quinto, ou só do primeiro ano, ou só do segundo ano, como é o caso dessa, ou do primeiro e do segundo ciclo de alfabetização. Eu vou escolher uma dessas habilidades, vou entender que essa habilidade refere-se a um objeto do conhecimento, que anteriormente chamávamos de conteúdo, e aí sim eu vou para o campo da pesquisa para compreender qual a possibilidade de atividade prática, qual a sugestão de atividade que eu posso atrelar ao desenvolvimento dessa habilidade. Então, se eu escolhi, por exemplo, essa habilidade que se desenvolve do primeiro ao quinto ano, de reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo da ficção e apresentam uma dimensão lúdica de encantamento, valorizando-os em sua diversidade cultural, como patrimônio artístico da humanidade. Essa é a habilidade que eu tenho que desenvolver com as minhas crianças, né? Qual é o objeto do conhecimento? A formação do leitor literário. E aí eu vou para a pesquisa para identificar qual atividade prática, qual abordagem metodológica eu consigo realizar para que essa criança esteja no centro. E aí eu posso fazer essa pesquisa em várias fontes, mas também no documento curricular do Tocantins, que nos traz, gente, uma série de sugestões. Lá na rota, o link do documento está disponível para vocês. Quando a gente entra, a gente tem o documento curricular do Tocantins, tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental. E aí a gente vai vir aqui, ó, no documento de linguagens. Abrindo o documento de linguagens, vocês vão procurar por língua portuguesa. Em língua portuguesa, nós vamos ver que nos anos iniciais, essas linguagens, elas se voltam a abarcar 4 grandes campos de estudo. Então, os materiais propostos, as habilidades construídas, os textos que são trabalhados, se voltam a esses 4 campos que são trabalhados ao longo de todos os anos iniciais, que são campos da vida cotidiana,
o campo artístico literário, o campo das práticas de estudo e pesquisa e o campo da vida pública. A própria BNCC nos traz justificativas de trabalho desses campos e é preciso que vocês compreendam essa estrutura e essa organização para que a gente entenda que tudo está fundamentado e alicerçado em âmbito teórico. Quando o professor tem consciência da perspectiva de fundamentos da sua prática, de teoria da sua prática, e uma boa teoria, com certeza, nos garante uma prática reflexiva, quando a gente está muito certo desta caminhada, enquanto didática, enquanto metodologia, nós precisamos nos posicionar enquanto profissionais com relação a isso. Então, deixar muito claro para as nossas crianças o que nós estamos trabalhando, deixar muito claro para as nossas famílias o que nós estamos trabalhando, deixar muito claro que este trabalho, ele é alicerçado, ele é estruturado e ele está todo costurado, né? Por que eu falo que a gente pode pesquisar aqui no DCT? Porque o DCT, gente, ele nos traz, inclusive, sugestões de atividades também, né? Então, veja, para cada habilidade da base, ele traz as sugestões pedagógicas. Então, você vai lá no roteiro dessa aula, você vai escolher uma das habilidades que estão propostas lá. Prof, eu posso escolher outra habilidade que não está lá? Com certeza. Mas lá a gente elencou um conjunto de habilidades que se voltam aí principalmente para este processo inicial da alfabetização, né? Mas você pode escolher outra habilidade, não tem problema. O fato é que identifica qual habilidade você vai trabalhar e se volte a pesquisar uma sugestão de atividade, uma sugestão prática, uma sugestão pedagógica. Aonde você pode encontrar? O próprio DCT, ele vai te trazer uma série de sugestões e depois você vai pesquisar em outras fontes para que a gente consiga trazer uma proposta bem bacana, né? Atividades para cada habilidade que está sendo construída. Por favor. Retornamos. Ok. Explorando um pouquinho, então, depois de demonstrar aonde a gente vai, como é que a gente vai construir essa atividade proposta para a rota de número 12. Então, é preciso falar um pouquinho sobre essas metodologias ativas, tá? O texto base vai nos trazer um conceito teórico em relação a essas metodologias e vai nos apresentar a importância dessas metodologias comporem, fazerem parte desta prática pedagógica do professor alfabetizador. Por quê? Porque, como eu já disse, são metodologias que colocam a criança no centro deste processo. Quando a gente fala no centro deste processo, nós estamos afirmando que ela é construtora, que ela é autora, que ela é pertencente à própria aprendizagem também. Então, isso é uma visão que destoa daquela perspectiva tradicional que dizia essa criança não aprendeu, não teve condições de aprender, né? Pelo contrário, ela desloca este processo de aprendizagem e vincula este processo de aprendizagem ao ensino. Então, a mim, professor, embora eu aprenda a todo momento com as minhas crianças, a mim cabe a perspectiva do ensino e ao sujeito cabe a perspectiva da aprendizagem, mas são dimensões entrelaçadas, entrecruzadas, são dimensões que se complementam, são dimensões que precisam dialogar, né? Então, as metodologias ativas são vias pelas quais a gente pode caminhar e a gente pode construir essas abordagens pedagógicas. Entre essas metodologias chamadas ativas, nós temos como exemplo a gamificação. O que é a gamificação, professora? A gamificação são princípios dos jogos. Tem tudo a ver com um ambiente lúdico, tem tudo a ver com um ambiente de desafio,
um ambiente de prazer, um ambiente onde a criança se sente motivada a vencer estágios, a vencer etapas, lembrando que a cada idade e pela identificação da nossa turma, nós vamos construindo regras desses jogos com as próprias crianças também, né? Para que não seja algo que esteja além daquela capacidade emocional da turma enquanto um todo, mas para que seja algo prazeroso, para que seja algo bacana, algo brincante, algo lúdico. Então, a gamificação são esses princípios que não precisam ser só em ambiente digital, porque às vezes algumas pessoas pensam em gamificação só em jogos, né, como videogame ou jogos nas telas. Pelo contrário, a gamificação ela é um princípio onde as crianças se colocam nessas condições de competição, mas para além da competição, de desafio, né? Porque a competição é conosco mesmo, não é com o outro, né? Para ganhar o outro, não, é para cumprir aquilo que me é proposto, tá bom? Então a gamificação é muito bacana nesse sentido, porque são metodologias que partem dos jogos. E aí, neste texto, a gente reforça esses princípios enquanto centralidade do aluno, aprendizagem colaborativa, a contextualização deste conhecimento, ou seja, atrelar este conhecimento à realidade, à vivência, à experiência, né? O desenvolvimento da autonomia e da responsabilidade, porque se a criança é responsável por aquilo que ela desenvolve, este senso de pertença, ele também se desenvolve. Então, eu sou responsável por construir as minhas aprendizagens também. Então, eu sou desafiada a isso. E a avaliação formativa, que é aquela que se propõe não a classificar, mas aquela que se propõe a avançar enquanto aquisição das habilidades. Aprendizagem baseada em projetos, que é uma metodologia ativa, por quê? Porque os projetos eles são construídos desde a sua gênese com a participação ativa das crianças e modelados a partir do interesse que elas trazem, a partir daquilo que as próprias crianças demonstram quererem construir também, claro que com a nossa mediação, com o nosso incentivo, né? As perguntas que o professor faz são decisivas para que a criança compreenda que ela é um sujeito de respostas também, é um sujeito que pensa, é um sujeito que reflete. Então, trabalhar com projetos privilegia muito essa questão da construção da autonomia, de ir ao encontro do interesse das crianças, e isso está detalhado no texto. A sala de aula invertida, que é uma metodologia ativa, no sentido de que as crianças tenham acesso a outras mídias, a outras linguagens, como vídeos, como outras perspectivas construídas com relação àquele conteúdo que eu vou trabalhar. Então, por exemplo, com crianças pequenas, professora, como que eu vou trabalhar uma sala de aula invertida? De repente, eu faço um combinado com a família e a partir daquilo que eu vou trabalhar, eu mando uma caixa surpresa para casa e aí, de repente, eu vou trabalhar, por exemplo, de forma contextualizada, né, com o nome de cada criança para trabalhar a identidade. Então, a criança que vai levar essa caixa surpresa para casa, e aí dentro da caixa ela vai colocar um objeto ou algo de estima, o que ela gosta, que inicia com a mesma letra do nome dela, e aí cada um vai trazer e vai dar a descrição oral desse objeto para que os outros adivinhem. Olha o tanto que essa atividade é bacana, né? E também é um princípio de sala de aula invertida, porque eu estou iniciando essa atividade lá na família, eu estou iniciando essa atividade de pesquisa, de construção, fora da minha sala de aula. Então, é uma proposta e um princípio que desloca só o conhecimento que é construído só na sala de aula, pelo contrário, né? Ela desloca esse tradicionalismo de eu, professor, ensino, você, aluno, aprende, para uma perspectiva construtivista de estamos caminhando juntos, aprendemos juntos, você traz a tua curiosidade, traz a tua elaboração, traz a tua estruturação para dentro da sala de aula. Então, isso é fantástico e isso
é envolvente. Isso traz muito engajamento também para as crianças. A gamificação, que são princípios que a gente já comentou, né? Que vocês, ao lerem o texto, fazerem os fechamentos de vocês, as anotações de vocês, vocês com certeza vão ter uma visão muito clara, porque é um texto muito bacana, muito simples enquanto compreensão. E, além dessas propostas, nós temos aprendizagem cooperativa, ou seja, ao invés de eu estruturar a minha sala de aula para que cada criança faça sua proposta de atividade sozinha, sentadinha na sua cadeira, eu faço essas ilhas, eu vou juntando essas cadeiras e mesas de crianças. Uma hora eu trabalho no chão, uma hora eu trabalho em outros lugares, uma hora eu vou para debaixo da árvore, eu faço grupos, um dia eu faço grupos menores, um dia eu faço grupos maiores. Então, trabalhar essa diversidade de parcerias dentro da minha sala de aula é uma aprendizagem cooperativa também. Distribuir e dividir essas responsabilidades vai fazer com que as crianças se envolvam cada vez mais, né? O ensino baseado em problemas, que também é uma proposta muito desafiadora. Então, vamos dizer que, de repente, eu estou trabalhando hoje uma perspectiva que é um pouco mais sintética. Digamos que eu estou trabalhando separação de sílabas, né? Eu estou trabalhando silabação. De repente, eu consigo lançar para as crianças um desafio de uma palavra que é um pouco mais complexa, uma palavra que é um pouco mais difícil. E aí eu vou construir com as crianças, ouvindo deles, como é que nós vamos trabalhar este problema de separação silábica desta palavra? Quais são as hipóteses que vocês vão construir com relação a isso? Gente, então isso é muito bacana. Por quê? Porque eu levo para a minha turma uma perspectiva de pensar sobre uma solução. Então, isso é um ensino baseado em problemas, tá? O ensino híbrido, que é aquele que, dentro das metodologias ativas, se volta muito à abordagem das propostas online, mas pensando na nossa realidade, né? Pensando nas nossas práticas cotidianas. O ensino híbrido é também aquilo que acontece fora da minha sala de aula, é aquilo que começa lá fora, ou de repente é um vídeo que a criança assistiu, ou é uma sessão de cinema que teve na minha cidade e que as crianças foram assistir, e a partir daquele contexto eu trago isso para a sala, para minha sala de aula. Então, são várias formas que extrapolam o ambiente da sala de aula também. Este texto, gente, nos traz muitas informações bacanas e muitas propostas para a gente estar refletindo sobre abordagens pedagógicas, sobre metodologias diferentes, né? Sobre perspectivas dessa didática, dessa ação, dessa intervenção e dessa atuação do professor. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar de todo o material que está sendo proposto nessa rota de número 12. Mas para isso a gente precisa realmente se apropriar disso, a gente precisa se desafiar a ler, a ter os nossos instrumentos de registro e de estudo. Por quê? Passar por isso sem que isso se transforme em aprendizagem, talvez para nós vai ter um significado menor do que eu realmente me dedicar, eu pegar o texto e destrinchar esse texto, fazer meu fichamento, fazer o meu resumo, fazer as minhas anotações, fazer os meus registros. Então, a gente insiste muito que vocês consigam compreender e ter clareza como é que você aprende. Existem formas diferentes de aprender, mas eu preciso experienciar, eu preciso compreender o meu próprio processo de aprendizagem para que eu também, enquanto professor, compreenda que os meus alunos possuem processos de aprendizagem diferentes. Então, nós temos vários desafios nessa rota, tá? Visitar, ler, estudar, apropriar-se da estrutura do DCT. Estamos falando das linguagens e especificamente da língua portuguesa, primeiro e segundo ano, ciclo de alfabetização, de forma que vocês vão encontrar habilidades que são revisitadas ao longo de todos os anos iniciais do ensino fundamental, como eu expliquei lá, né? E aí a gente vai compreender esses códigos que a base nos traz. Por quê? Cada habilidade está relacionada a um campo de atuação, está relacionada a um objeto do conhecimento, e cada habilidade, dentro do meu planejamento docente,
ela é contemplada com uma abordagem pedagógica diferente. Aonde eu vou encontrar essas sugestões de atividades que a BNCC me traz enquanto habilidade? Eu vou encontrar essas sugestões de atividades no próprio DCT. Tem outras fontes, professora? Claro que tem. Tem inúmeras fontes. Eu posso pesquisar nas bases de dados, eu devo pesquisar, eu posso e devo pesquisar em experiências de professoras alfabetizadoras que compartilham trabalhos belíssimos na internet, né? Mas principalmente o DCT, que é este documento normativo que nos dá essas orientações práticas enquanto abordagem metodológica para que a gente esteja atuando, né, dentro das nossas salas de aula, ok? Combinado? Então, eu desejo para vocês um ótimo momento de estudo, reforçando o nosso compromisso individual e reforçando também o nosso compromisso coletivo, porque nos polos, desde o semestre passado, a gente tem batido nessa tecla de formarmos os nossos grupos de estudo, o nosso momento de integração, de interação, ele nos traz grandes oportunidades de aprendizagem, que muitas vezes, de forma isolada, a gente não tem esse alcance. Por isso também é uma metodologia ativa a aprendizagem colaborativa, né? Porque aquilo que se dá na interação ganha um outro significado. Então, por isso que vocês também são desafiados a formarem esses grupos de estudo nos polos também, tá bom? Então, um abraço a todos vocês. Vamos nos preparando, colocando todas as nossas atividades em dia, para que a gente consiga realmente fazer com que esse momento da formação inicial seja um momento diferencial, um momento que nos faz, a cada dia, nos constituirmos de profissionais de maior excelência dentro do nosso estado do Tocantins, que merece tudo de melhor que nós temos enquanto profissionais a oferecermos às nossas crianças, tá bom? Então, um abraço, fiquem bem, se cuidem e até a nossa próxima aula. Interajam no fórum, a atividade está sendo explicada e aí a atividade vai ser postada lá no nosso fórum. Eu vou identificar o código da habilidade e na frente eu vou colocar qual é a minha sugestão de atividade, aquela atividade que eu pesquisei e que eu penso que é atividade propícia para o desenvolvimento daquela habilidade, ok?